nesta quinta, por hoje ser o dia que celebramos a reforma, trazemos uma das solas, dos focos, né? Uma das colunas da reforma, sabendo que em pregações passadas nós trouxemos algumas delas, somente Cristo, um tempo atrás, somente a glória de Deus e somente a graça, somente a Escritura já trouxemos, dia da Bíblia, e queremos reiterar ainda esse ano. E somente a graça, embora pregamos quase sempre sobre a graça, espero ainda este ano trazer uma mensagem bíblica, talvez um domingo à noite, sobre a graça de Deus, essa graça que nos fortalece. Mas abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 17. Romanos 1, 17. Creio que está o texto aqui, sendo projetado. Leia na sua Bíblia. Nós vamos ler também aqui nessa versão da tela, na revista atualizada. Lerei a de Almeida atualizada. Diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos ler juntos essa versão agora aqui? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar um pouco mais? Meu Deus, nessa noite, nós estamos aqui para celebrar, para cultuar, para engrandecer, exaltar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque estamos num culto coletivo. Isso nos alegra, porque sabemos que não estamos sozinhos nessa caminhada. Tem o nosso irmão que está conosco aqui e tantos outros que gostariam de estar aqui nessa noite, mas que estão impossibilitados. Outros frios na fé, quem sabe. Outros não tendo a condição de poderem chegar aqui porque os anos chegaram, as limitações chegaram em suas vidas. Senhor, nós rendemos a Ti toda a honra e glória porque sabemos a importância da reforma protestante. Nós, ó Deus, te pedimos que nesse momento, quando vamos explanar sobre fé, uma das colunas desse que foi não apenas um movimento político, cultural, religioso, mas foi um levantar que o Senhor fez na vida de outros que já vinham denunciando aquilo que acontecia, como também na vida especificamente de Martinho Lutero. Nós te pedimos graça para que possamos explanar essa mensagem bíblica com autoridade, Senhor, com legitimidade na palavra, e nós pedimos, pois, e oramos em nome de Jesus. Amém. Sola fide, irmãos, é uma expressão latina que quer dizer somente a fé, né? O latim hoje, enquanto língua, é uma língua, podemos dizer, uma língua morta, hoje não é falado, mas os padres na Igreja Católica preservam aí também a literatura, né? Os que fazem as línguas, estudam as línguas, principalmente as línguas neolatinas, né? Se debruçam sobre o estudo do latim. E antigamente, quem sabe aqui alguns irmãos estudaram ali, né, no colegial ou no curso chamado que hoje chamamos de médio, estudaram latim. Eu não peguei mais, né, eu já peguei o francês e inglês, né, mas aqui, quem sabe, alguns estudaram o latim, né, que é essa língua falada por Roma, né, e até hoje os que militam no direito tem expressões, né, latinas que se usa, enfim, nas petições, em toda documentação jurídica. Então, é uma língua no sentido morta, porque não é falada usualmente por o povo, mas hoje permanecem as expressões, e assim não é diferente também desses termos que usamos
em relação à reforma protestante. E o texto que nós lemos, de Romanos 1,17, né, cabe o que nós chamamos de elucidação. Elucidação, e aqui nós temos um professor, né, de homilética, que é o pastor Martins, né, foi um dos meus professores lá em homilética 2, né, do seminário, e ele sabe muito bem da importância de elucidar um texto. O que é elucidar um texto? É trazer luz, não é? É trazer um comentário que tem a ver com o texto. Certo? Então, esse texto aqui foi o texto base que fez com que, quando Lutero teve acesso a ele, né? Lembremos que as Bíblias não eram fáceis assim como nós temos. Hoje nós temos todo tipo de Bíblia, né? E as Bíblias, nesse tempo, elas eram colocadas dentro dos mosteiros, né? Inclusive algumas até acorrentadas, né? Outras de grande porte. Então, não era qualquer pessoa que tinha acesso. Lutero teve porque era um monge agostiniano e ele teve acesso e lia as Escrituras. Há um tempo, e não faz muito tempo, há um tempo atrás, inclusive de forma maldosa, não é? E é terrível, se tinha, não aqui na cidade, mas indo mais para o interior do país, até uma máxima de que quem lesse a Bíblia endoidava, enlouquecia. Não é? Então, a própria igreja oficial, ela fez, lamentavelmente, propagar isso para o povo. Não era qualquer um que podia ler. E Lutero, lendo esse texto, ele então, e já com aquele entendimento, aquele descortinado que se vinha acontecendo, irmãos, em relação à igreja, não é? Naquele tempo, a igreja numa época medieval, e outros reformadores, eu não sei quantos estavam aqui, quando o pastor Wellington, naquela manhã de domingo, embora com pouco tempo, fez uma explanação dos pré-reformadores, rápida, né? Lembrando de John Hus, John Wycliffe, né? Principalmente John Hus, que esse aí morreu mesmo, porque ele disse, olha, tudo que está acontecendo aí, a compra, né, da salvação, a venda de indulgências, tudo isso que nós estamos passando hoje, isso aí vai de encontro às Escrituras. E ele foi morto queimado, né? Eu tinha até um colega no seminário que diz, olha, porque assim, a gente, pela biografia de John Hus, soube que ele ao ser queimado, cantava. Aí eu tinha um colega um pouco mais cético, né? Mas era crente ele. Ele dizia, Paulo, eu não creio nesse negócio não, eu acho que ele morreu gritando lá, né? Eu digo, rapaz, deixa de coisa. Quantos, né, cristãos que nós temos, né? A biografia, e vale a pena, irmãos, ler, não especificamente da Reforma, mas assim, naquele Coliseu Romano, alguns livros nós temos, eu particularmente tenho alguns, de cristãos, nossos irmãos, lá na igreja primieva, que eles eram trucidados mesmo por feras, né, por leões e outros, e eles ali se juntavam, e muitos deles ali morriam mesmo cantando, né? E muitos afirmando, porque essa posição aqui que nós fazemos tudo bem, né? Está tudo legal. Lá no tempo de César, ele levantava a mão, e se ele abaixasse, nós vimos em outros filmes, não é? A pessoa tinha que ser ali morta, ou o gladiador não apenas, mas todos aqueles cristãos ali estavam naquele momento no Coliseu. E então, quando Lutero vai para esse texto, tem um encontro com esse texto, ele então percebe do distanciamento que a igreja, naquele momento, estava das Escrituras. E aqui vale a pena destacar que essa justiça de Deus, que se revela no Evangelho, e lembremos que a justiça de Deus ela é revelada em Cristo Jesus. Esse Evangelho aí é Cristo Jesus. Evangelho, uma das melhores expressões que temos para conceituar Evangelho boas novas, a boa notícia, não é? De que o Filho do Rei nasceu e esse Rei é Cristo Jesus, não é? Ela se revela de fé em fé. Então é pela fé. E ainda mais reitera o texto, diz que, como está escrito, o justo viverá por fé. Não é? Então,
essa fé é objeto hoje do nosso debruçar, não de forma assim exaustiva, porque é um tema que é próprio para, irmãos, nós podermos apreciar em tantas outras mensagens bíblicas que já tivemos, mas especificamente entendermos o que é que tinha, o que é que se passava na mente de Martinho Lutero diante desse texto voltado para a questão da expressão fé. Coloquei aí, a título só de informação, que no dia 31 de outubro de 1517, então há 507 anos atrás, o monge agostiniano Martinho Lutero fixou, então, em Wittenberg, na porta ali da catedral, né, suas 95 teses. Então, as solas que nós destacamos, as 5 solas, né, são apenas as colunas. Então, se você quiser saber quais foram as 95 teses, hoje está disponível na internet, é só colocar lá no site de pesquisa e você vai ter acesso a essas 95 teses. Então, foi um movimento, não é, de profundas repercussões culturais, sim, não é, além do aspecto espiritual, teve um alcance cultural. A reforma ela trouxe cultura, a reforma ela fez com que o cristão, não é, a pessoa, ele pudesse ter acesso livre ao texto. Não é uma livre, lembremos bem, não é uma livre interpretação, mas é um acesso livre, ou seja, a Bíblia exposta, não é, a qualquer pessoa para examinar, o livre exame das Escrituras. E não a livre interpretação, como alguns às vezes querem confundir. Mas esse movimento também teve repercussões sociais, não é, e políticas. Sim, porque dentro de uma sociedade, naquela época, que naturalmente, quando o primeiro livro é impresso, né, que foi a Bíblia, com a criação da imprensa, essa Bíblia vai chegar nas mãos do povo. Não é? E nós percebemos então aí, só para relembrar ou destacar, esses 5 pontos da doutrina formam o coração da reforma protestante. Não é só a Escritura, somente a Escritura, ou somente a Bíblia, solo Cristo, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, e soli deo glória, somente a glória de Deus. Hoje vamos ver, como falei, apenas sola fide, somente a fé. O texto bíblico, irmãos, então, esse texto de Romanos 1,17, ele tem um que nós chamamos em teologia correlato, né? O texto correlato é um texto de Hebreus 11,6, quando a Escritura ela diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós aqui vamos entender, então, a dimensão dessa fé, diria, reformada, não é? A fé da reforma. É diferente, veja bem, não é que é uma outra fé, a fé lá de Hebreus 11:1, a fé que nós aqui trouxemos 3 pregações sobre fé para ter e fé para ser, com foco muito mais naquilo que nós temos à nossa disposição, pela graça e misericórdia de Deus, e fazemos nossos pedidos, as nossas súplicas diante de Deus. A fé reformada, ela não vai, o foco dela não é esse. Não é que seja uma fé diferente. É a amplitude dela, é a dimensão dela, que o foco dela, dessa fé reformada, está muito mais na estrutura, no tronco doutrinário, do que uma fé para ter algo, entendeu? Uma fé que nós oramos, né? Por algum objetivo. Não é nesse sentido. Não é uma fé diferente, mas a amplitude dela, a dimensão dela, o foco dela, dessa fé reformada, nesse sentido aqui, é que ela se prende a uma outra dimensão. E o primeiro ponto a destacar é que a fé, mediante a qual somos justificados, não é mera credulidade. Essa fé não é mera credulidade. Porque lembro pregando um tempo atrás aqui sobre fé, eu disse que é tão interessante, nós não nascemos com fé. Será que alguém aqui pensa que você nasceu com fé? Nasceu não. Não nascemos com fé. Fé não é passado para o outro.
através de uma procuração, através de uma imposição de mãos. Tome minha fé. Não, não, não. Fé não temos como transmitir aos outros, nesse sentido de passar como se fosse minha, e eu posso passá-la a outro, não, não. Fé nesse sentido, não. Mas também a fé não é mera credulidade. Porque qual é a diferença de credulidade nesse sentido aqui, ou de crença, que é o que nós queremos aqui colocar, em relação à fé? Crença, ela traz um sentido formal, e pode até ser usado numa pregação, no estudo da palavra crença, mas não é esse o sentido pleno, na essência da fé. Porque alguém pode ter crença, mas necessariamente pode não ter fé. Porque a crença, ela vem justamente nessa questão não apenas formal, mas superficial da coisa. Superficial do termo. Então, fé é muito mais do que credulidade. E nós não somos justificados por uma crença, como se fosse algo de um rito que pertencemos ou fizemos, ou que nos foi dado pelos nossos pais. Não. Nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados pela fé. Essa justificação, ela é tão interessante porque quando Deus olha para mim, e para você, que pela graça somos justificados, Ele não nos olha mais como pecadores, nesse sentido. Porque Cristo nos justificou, Ele foi o nosso, vamos dizer, o nosso supremo advogado, não é? E nos justificou, fez com que a culpa que caía sobre nós em relação ao que nós chamamos de pecado original, hoje nós somos justificados. Então, se alguém um dia perguntar, ô pastor, e nós somos justos mesmo? Somos, porque nesse sentido de que fomos justificados. E o apóstolo Paulo, escrevendo em suas cartas, ele chama isso às igrejas, chama a atenção quando se refere aos membros daquela igreja, aos participantes da igreja, de justos, não é? Nesse sentido de que fomos justificados em Cristo Jesus. Então, é bom que se grave, que se tenha em mente esse primeiro ponto aí fundamental para entendermos de que fé se trata a fé reformada. É uma fé mediante a qual nós somos justificados e ela não é mera credulidade. Há um segundo aspecto, que ter fé é confiar, é abandonar-se ou lançar-se, né? Esse sentido de abandonar-se aí é no sentido de lançar-se nas mãos de Cristo Jesus, reconhecendo a enormidade de nossa culpa. Sim, porque a culpa que caía sobre nós, e isso só quem vai entender é o homem espiritual. Porque aquele que tem um entendimento, vamos dizer, carnal, ou que não é o espiritual, ele não vai entender, ele vai questionar como. Quer dizer que lá atrás o casalzinho pisou na bola e hoje, agora que paga o preço. Né? E nós sabemos, irmãos, que essa culpa, não é? Essa marca trágica do pecado atingiu toda a humanidade. Que culpa tem? Às vezes uma criança que, diante de uma enfermidade da mãe, de uma doença, a criança ali, ela também é vitimada. Que culpa tem? Não é? E assim, mais do que uma doença, foi algo trágico e terrível que aconteceu e que fez com que toda a humanidade nasceu hoje de mulher, que é a forma única que nós temos para vir ao mundo. Satanás é bom, eu sempre costumo dizer que Satanás está aqui como ser espiritual no mundo, e os demônios, mas eles são intrusos, eles não são seres espirituais, não é? Mas estão aqui como seres espirituais, não têm corpo. Porque para nascidos de mulher, todos nós temos a marca do pecado. E levamos sobre nós uma culpabilidade. Então, reconhecendo, ter fé é reconhecer a enormidade de nossa culpa e a totalidade de nossa incapacidade para libertar-nos por nós mesmos do pecado. Ou seja, nossa total incapacidade. Eu e você não temos capacidade de produzir a nossa própria, vamos dizer, redenção. A nossa própria justificação. Os advogados aqui sabem que você, como
Operador de direito, você mesmo pode se autodefender. Né? Diácono Janildo, Diácono Vitor, você pode, diante de uma demanda, você poder promover a sua própria, mas isso no direito. Quando não se requer ou não se busca, mesmo sendo um operador de direito, um outro advogado. Mas em relação à questão espiritual, redentiva nossa, de salvação, não temos como. Então, nós não temos como produzir a nossa culpa e a nossa incapacidade de libertar-nos do pecado, ela justamente coloca diante de nós algo claro e até para o ser humano, né, para aquele que não entende as questões dessa questão de salvação, tirando de nós tudo aquilo que muitas vezes o homem quer, que é a autossuficiência, né, que é a autodependência. Então, essa fé vem e diz, olha, só pode ser justificado, só pode ser redimido, não por você mesmo, mas através desse lançar-se, desse abandonar-se em Cristo Jesus. Há um terceiro aspecto a se deixar claro também, irmãos. Fé é admitir que os méritos humanos são inúteis para fins de justificação. Nós acabamos de falar e aqui reiteramos. Esses méritos humanos, por melhor, pense em alguém, né, que você olha assim e diz, puxa, que cristão de primeira, né? De primeira, que cristão. E aí alguém diz, e tem cristão de segunda? Um dia desse alguém perguntou aí. Tem cristão de segunda, infelizmente, irmãos. São cristãos, não são cristãos carnais, aquela questão de crente carnal ali precisa ser bem entendido quando Paulo está escrevendo uma de suas cartas, porque essa coisa de crente carnal não existe, irmãos. Tá certo? Só existe crentes. Agora, o que seria Existem crentes que não têm uma maturidade ainda. Eles estão num processo de santificação e que nem por isso é menos salvo, é pouco salvo, né? Porque a salvação ela nos alcança em todo, justamente fazendo com que nós venhamos a reconhecer que não é pelos méritos humanos, não é pelo que eu faço, não é. Então pense em alguém que você conhece ou conheceu, alguém que vive a plenitude do Evangelho na sua essência, mas ele por si próprio não teve os méritos de poder ter a justificação para a salvação. Essa nós temos que admitir que os méritos humanos são inúteis. Inúteis. Por isso que a expressão bem clara, e é bom sempre que se frisa, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Não é? Nada vale. Era jogada num monturo. Não se tinha os materiais de higiene que se tem hoje para o elemento feminino. Não é? Então eram panos que eram usados e não eram nem lavados no período menstrual. Eles eram lançados fora. E ia para o monturo, ia para o lixão. Não é? E não servia para nada mais. É essa expressão que a Escritura vem e diz em relação àquele que procura a autojustificação, promover a sua própria defesa em relação à justificação pelos méritos humanos. Nós não conseguiríamos nunca, porque somos justificados, como diz a Escritura, pela fé. Única e exclusivamente pela fé, e essa fé aí, é claro que é no sentido de que, crendo, alcançados pela graça de Deus, nós fomos redimidos. E vamos então percebendo, irmãos, e podemos concluir, pois que o homem, como diz o texto de Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. A lei foi ruim? Não. A lei, porque tem hoje gente que critica a lei ela foi um tipo de um pedagogo, de uma ponte, um intermediário, e que nenhum homem, nenhum ser humano conseguiu cumprir
100% a lei. Ela foi necessária, primeiramente, dentro daquele ambiente, ao povo de Deus no deserto. Inclusive aquelas leis, não apenas os 10 mandamentos, mas as leis que traziam as orientações para o dia a dia, para o cotidiano da comunidade israelita, ali no deserto. Questões minuciosas, irmãos, né? De higiene, de tantas outras, do sacrifício, etc. Mas a lei, nós sabemos que pela lei ninguém foi justificado. Aí a pergunta que muitas vezes sai em estudos bíblicos, né? E como é que esse povo da antiga aliança foi salvo? Porque Jesus Cristo não tinha vindo ainda. Ele não tinha ainda se encarnado, né? E não tinha ido até o Calvário, morto, foi crucificado, ressuscitou. Ele não tinha nada disso, veio depois. Como esse povo foi salvo, como esse povo foi redimido. E nós sabemos disso. Nós temos uma resposta bem clara para isso aí. Tenha certeza que não foi pela lei. Não foi. Mas foi pela crença, pela fé que desde lá do Éden já se tinha na vinda de Jesus Cristo. Na vinda de Jesus, na vinda do Salvador. Eis que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Esse é a primeira referência de promessa. E aí nós vamos percebendo que desde lá do andar dos profetas, né, na lei dos profetas, todos eles apontando para Cristo Jesus. Todos eles apontando para a vinda de Jesus. Aquele que viria e que realizaria a tão grande salvação, tão grande justificação. Então, pelas obras da lei, nada. A lei foi importante, mas ela não foi suficiente. Não foi. E não foi em vão que ela não foi suficiente. É porque ela tinha, de fato, esse aspecto provisório. O que é suficiente? É suficiente a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa é plenamente suficiente. Essa é plenamente realizada. Não é? Não precisamos mais nada em relação à justificação e à salvação para que eu possa dizer, não é preciso algo mais. Como todas as seitas, os grupos heréticos, eles defendem. Pode ver. Até colocam, sim, crê em Cristo Jesus. Sim, cremos na Bíblia. Mas também é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo. E nós sabemos que Jesus Cristo é suficiente. É suficiente. A justificação dele, a salvação, a redenção que ele promoveu, o grande resgate, é suficiente. Eu não preciso e nem devo fazer mais nada a não ser arrepender-me dos meus pecados, que é provocado pelo Espírito Santo, que é Deus, e ser alcançado pela graça de Cristo Jesus, sendo justificado por ele, que é um ato, num processo de santificação, que é processo, e rumo à salvação plena que acontece desde o primeiro momento. Eu reconheço que sou pecador e que tenho fé em Cristo Jesus e que sou alcançado pela graça dele. Então, irmãos, podemos aqui encerrar trazendo algumas reflexões em termos de consideração final nessa palavra. Fé numa era de ceticismo é desafiador, e fé numa era de misticismo. Misticismo aqui que eu trago é onde a fé ela tem sido solapada, ela tem sido como que algo que é até assustador hoje em dia, como se fosse um negócio. Colocada a fé do Evangelho como se fosse um negócio. Mas se temos o desafio do ceticismo, numa era cética, agnóstica para alguns, ou seja, não sei se creio em Jesus. Aliás, eu não sei se ele existe ou não existe, então para mim não faz diferença. Não é? O agnóstico pensa assim. Ou o cético mesmo, que diz, olha, eu duvido. Como? Alguém que morreu, se for pegar a linha do chamado reverendo mundo, que de reverendo não tinha nada, né?
e dizia que Jesus Cristo foi, inclusive, um fracassado porque morreu na cruz. Ó. Que interpretação! Jesus fracassou na cruz. E outra coisa, não teve filhos, né? Então, por isso que o reverendo Moon e a chamada mamãe Moon defendiam muito essa questão de que era preciso que eles que eram aqui os representantes de Cristo pudesse cumprir a missão, o restante da missão que Jesus não cumpriu porque morreu na cruz. É uma total deturpação, uma falta de entendimento, mas de onde vem, nós não podemos esperar outra coisa. Então, fé numa era de ceticismo, sim. Por isso que muitas vezes, irmãos, não há o que discutir fé. Não há. Porque muitas vezes nos enveredamos para uma discussão de tentar provar, ou alguns até caem, lamentavelmente, no erro de tentar defender a fé cristã. Isso é claro que há os apologistas para fazer isso. Mas isso dentro de uma estrutura. E não no intuito nosso de que vamos provar que a fé é crível. Olha que redundância. Vamos provar que nós estamos crendo em algo que é certo. Nós, irmãos, a Igreja do Senhor não precisa ter essa explicação, essa noção, né? ou esse comportamento. Não que a fé não seja algo seguro, não seja uma coluna, mas que jamais será entendida por aquele que não tem os olhos, aquele que não tem a visão espiritual das coisas de Deus. Então, fé numa era de ceticismo e a fé numa era de misticismo, onde hoje se tem a tendência, parece que até diminuiu. E tinha que diminuir mesmo. Embora não morreu, nós sabemos. Alguns querendo voltar à antiga aliança. Tempo desse me mandaram um vídeo, uma arca, uma estrutura de arca, não é? Entrando numa igreja tida como evangélica, e alguns ali tocando na arca, não é? Toda com aqueles querubins e ouro, não é? E gente, alguns ali levando ela ali aqui nos ombros, como era trazida a arca antes, e costumes outros da lei, até termos da lei. Isso, irmão, já foi passado, superado. Então, esse misticismo, né, de muitas vezes estar ungindo objetos e dando ênfase por justamente aquilo que a reforma veio e diz, olha, isso aí que está ocorrendo, essa venda de salvação, esses sudários que estão sendo vendidos aí, não sei quantos já surgiram do rosto de Cristo, essas relíquias religiosas que estão sendo negociadas aí, tudo isso é espúrio. E nós, irmãos, nós estamos vendo isso aí retornando. E sabe o que é o pior e o lamentável? É que o povo dá crédito. O povo dá crédito. O ser humano gosta das coisas. É como se aquilo que é fé, que eu não posso pegar nem ver, e nem assim é abstrato, né? Só porque eu não vejo, é algo tão firme, tão sólido, eu preciso de algo para pegar. Por isso que há um ditado, né, ruim no nosso meio, né, no meio da sociedade, diz que eu sou como São Tomé. Só vejo, aliás, só creio vendo, só acredito vendo. Porque quando foi dito, olha, nós vimos o Senhor, Ele esteve conosco. Nós olhamos, contemplamos Ele conosco aqui. E Tomé estava ausente, né? No primeiro momento, ele disse, eu só crerei se eu topar nas feridas dele, se eu tocar nele. Então, é uma fé que é baseada em algo que eu preciso ver para depois crer. Quando nós sabemos que a fé, ela diz, olha, se você quer ver, você precisa antes crer. Crer é o firme fundamento, aí sim se aplica, porque, lembremos, não são tipos diferentes de fé, a fé é única, é uma só, sola fide. E lá em Hebreus diz tão claramente, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a
prova daquilo que eu não estou vendo, mas eu creio. Eu creio. A fé cristã, irmão, se distingue das demais em razão do seu objeto. Em razão do seu objeto. Qual é o objeto da fé cristã? Objeto aqui, meu Deus, eu quase não coloco essa expressão objeto, porque os irmãos sabem que trabalham com pesquisa, objeto é algo que você pode burilar, você pode, né, mensurar, você pode fazer com que, né, se tenha um resultado. E quem, irmãos, pode mensurar Jesus Cristo? Esse que é Deus, né? Então, a fé cristã se distingue das demais, porque enquanto outros segmentos, e nesse sentido, é algo, como eu já disse, afrontador para o homem do século XXI. Chegar e dizer que só existe um caminho. Chegar e dizer em alto e bom tom que só existe uma verdade que é Cristo. E só existe uma vida eterna que é dada por Cristo Jesus. Isso é afrontador. Porque a máxima, reiteramos, né, que é dita aí há muito tempo, que todos os caminhos levam a Deus. E que é preciso vivermos numa pluralidade de crenças, sim, pluralidade de crenças, respeitando os que pensam diferente, os que creem diferente. E agora, para nós cremos na singularidade, na exclusividade de Cristo Jesus. E ninguém se admire, como um sacristão no início do meu ministério, no interior, ele chegou e disse: por que que vocês evangélicos, protestantes, falam muito em Jesus? É só Jesus para lá, Jesus para cá, Jesus para lá. Não falam em Maria, não falam em Deus, não falam na terceira pessoa do que é o Espírito Santo. Irmãos, e os irmãos vão saber muito bem. E foi a resposta que foi dada, né? Àquele que me indagava. Nós sabemos, é claro que Deus se revelou desde a antiga aliança, mas nós sabemos quem é Deus, assim, na sua essência, cheia de graça, de amor, através de Jesus Cristo. Foi Ele quem veio e nos revelou o Deus Pai na sua essência cheia de graça. Por isso, somente Cristo é uma das colunas da reforma. Somente Cristo, porque através de Cristo, através do plano redentor, em Cristo Jesus, e nós somos redimidos. Então, entendemos, irmãos, que cremos em Jesus Cristo. Podem nos chamar, não há problema nenhum, de que nós somos cristãos, fazemos parte do cristianismo. Não há problema nenhum. Mas que se diga claramente que nós seguimos uma pessoa. Que é Deus e que é plenamente homem, plenamente Deus, que é Cristo Jesus. Nós não seguimos formalidades, embora temos sim os nossos preceitos, que são preceitos bíblicos e preceitos eclesiásticos, né? Mas não seguimos, não somos seguidores de uma religião pela religião em si mesma, não. Nós seguimos a Cristo Jesus. Por isso, a grande questão de ser discípulo de Cristo. Ser parecido com Jesus. Levar a cruz, como ele disse. Olha, aquele que quer ser meu discípulo, tome cada dia a sua cruz e venha e me siga. Então, irmãos, nessa noite, quando celebramos os 507 anos da Reforma Protestante, porque assim, nós bebemos da Reforma. Eu, uma vez aqui na Câmara de Vereadores, convidado que fui, para dar uma palavra ali representando a igreja, eu disse: nós somos netos da Reforma. Porque no primeiro momento nós não estávamos ali dentro daqueles segmentos que surgiram, né? Viemos dos separatistas ingleses, então já é posterior. Mas se não houvesse o primeiro momento, muito antes até de Lutero, como eu falei, nós não estaríamos aqui. Só pela graça e misericórdia de Deus, de fazer com que essa reforma da igreja, ela aconteceu, é claro, naquele momento, e ela continue. Porque, lembremos, a igreja, inclusive é uma das metáforas que o apóstolo Paulo usa em relação à igreja, é a igreja em relação a um edifício, né? Com uma construção. Essa reforma, ela não parou lá
lá no passado, em 1517. Não. Essa reforma continua, deve continuar até hoje. E ela continua e deve continuar em nossos corações. Porque a igreja, ela precisa ser uma igreja constantemente analisando aqueles aspectos que ela precisa rever dentro dela. Não é uma questão de novidade, de novismo, algo novo, algo que, não, já foi isso aí, foi ultrapassado. Não, é porque há uma tendência, irmãos, de nós podermos sair da sintonia. Há uma tendência natural no ser humano de sair, muitas vezes, daquilo que é o prumo, que é o caminhar, não é, da igreja. E pela graça e misericórdia de Deus, nós possamos continuar, não é, sendo frutos dessa reforma, não é, que aconteceu lá, e que a reforma em minha vida e em sua vida aconteça todas as vezes, todos os momentos que for necessário para que a nossa construção continue, quando findará naquele grande glorioso dia, não é? Quando o último tijolo, como a última pedra de construção, será concluída, e quem faz isso, quem tem feito isso, é o próprio Jesus, que ele disse, não é? Que é ele quem tem edificado a igreja. É ele quem tem edificado. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo, porque aqui estamos, diante desse tempo, e relembrando aqui que somente pela fé em Cristo Jesus nós temos a nossa justificação. Senhor Deus, muito obrigado nessa noite. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra lida. Procurei explanar nesse sentido da melhor forma que pude. Mas, ó Deus, o nosso coração é extremamente grato, porque sabemos, ó Deus, o quanto maravilhoso é a justificação pela fé. Ó Deus, muito obrigado. Agradecemos, Senhor, pela tua igreja. Pedimos, ó Deus, cada vez mais firmeza em nós. Ó Pai, para que possamos saber no que cremos e podermos nos debruçar sobre os preceitos e os princípios da tua palavra. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém.